pessoal, muito boa noite para você que se liga no Ita Esportes desta terça-feira. Chega mais que no programa de hoje vamos falar de Campeonato Paraibano Sub-17, Sub-20, Série C, Série D, a nova iluminação de LED do Estádio Amigão e os participantes do Ita Futebol Clube, já que hoje é terça, dia de Ita Esportes e também de Ita FC. Vamos começar o programa de hoje falando que a Federação Paraibana de Futebol divulgou hoje os detalhes da final do Campeonato Paraibano Sub-17 de 2025. VF4 e Confiança vão disputar o título em 2 jogos com datas, locais e horários definidos e a gente vai conferir agora todos os detalhes. Está aí, ó, jogo de ida, dia 11 de julho, 3 horas da tarde, VF4 e Confiança, lá do Sapé. Esse jogo vai ser no CT do VF4 em João Pessoa. E o jogo de volta, dia 17 de julho, também às 3 horas da tarde. Confiança e VF4 lá na Toca do Papão, na cidade de Sapé. Portanto, aí todos os detalhes do Campeonato Paraibano Sub-17. E agora a gente vai falar do Sub-20, já que a Federação Paraibana de Futebol também divulgou os detalhes da segunda fase dessa competição, que chega às quartas de final. Vamos conferir os jogos de ida. Tá aí, ó, segunda fase, Campeonato Paraibano Sub-20, quartas de final, jogos de ida. No dia 10, vamos ter Sport de Patos e Nacional de Patos, lá no José Cavalcante, às 19h30. No dia 11, às 3 horas da tarde, no Mangabeirão, Alto Esporte Campinense, ó. Alô, torcedor do Campinense, tá aí, ó. Campinense Alto Esporte, primeiro jogo lá e o segundo aqui em Campina. No dia 13, às 3 horas da tarde, no Saulo Ernesto, lá em Queimadas, tem Queimadense e Botafogo. E no dia 13 também, 4 horas da tarde, lá no Marizão, tem Souza e Confiança. Portanto, aí, quartas de final do Paraibano Sub-20 com os jogos de ida. Saindo agora da base, vamos para o profissional, porque o Botafogo encerrou ontem a 11ª rodada da Terceirona, mas com um empate diante do São Bernardo, placar que não ajudou muito nas pretensões do Belo em se livrar da zona do rebaixamento. Bora ver como é que foi. No Almeidão, gol só no segundo tempo. E quem abriu o placar foram os visitantes. Aos 10 minutos, cobrança de escanteio. E a cabeçada foi contra do atacante Henrique Dourado. São Bernardo 1-0. Mas logo em seguida veio um empate do Botafogo. Igor Maduro acertou esse chutaço de fora da área e deu números finais em João Pessoa. Botafogo 1, São Bernardo também 1, placar final. Nós conseguimos fazer o que planejamos. Tiramos o São Bernardo da zona de conforto, que eu sei que o Catalá gosta muito de trabalhar com a equipe de posse e jogo apoiado, de construção, e pegamos o material juntamente com o nosso analista de desempenho, e todos os times que eles enfrentaram na Série C trabalharam muito com construção desde a defesa, na organização ofensiva. E nós conseguimos neutralizar esse ponto. Vocês devem ter observado o quanto que nós roubamos de bola no nosso campo de ataque, com essa pressão, com esse caixe, com perninha rápida, né, com comprometimento dos atletas. Então é uma situação que me chamou muita atenção e fico muito feliz pela entrega de todos. Pois é, vamos dar uma olhadinha agora na classificação da Série C após 11 rodadas. Vamos ver como é que está a situação aqui, ó. Caxias é o líder, 24 pontos, depois vem Ponte Preta, Ipiranga, Londrina, Náutico, CSA, Ituano e o São Bernardo. Fechando aí o G8, que são as equipes que se classificam para a próxima fase. Depois vem aí o Floresta, o Guarani, o Brusque, o Maringá, Figueirense, Tombense, ABC, Itabaiana. E na zona do rebaixamento aí, ó, na zona vermelha, tem o Botafogo na 17ª posição com 10 pontos. O Anápolis, 18º também com 10 pontos. Confiança é o 19º com 9 pontos. E o Retrô, na última colocação aí em 20º, com apenas 8 pontinhos. Portanto, situação de momento no Botafogo na zona do rebaixamento, na 17ª posição.
E ainda falando do Belo, a equipe lá da capital paraibana oficializou o retorno de Evaristo Pisa. Será a 4ª passagem do técnico pelo clube, agora com contrato até o fim da temporada. Pisa tem história no Belo, são mais de 100 jogos, título estadual em 2019, o último conquistado inclusive pelo clube, e teve um vice também da Copa do Nordeste no mesmo ano. Ele também esteve à frente do time em campanhas que quase resultaram no acesso, como em 2018, 2023. Em 2020, voltou com a missão de evitar o rebaixamento à Série D e conseguiu, com um empate no clássico Tradição, que livrou o Botafogo e rebaixou o 13. Evaristo Pisa estava no ABC de Natal e volta aí com a missão também de livrar mais uma vez o Botafogo aí do rebaixamento. E outra contratação anunciada pelo Botafogo foi o novo gerente executivo de futebol, Felipe Albuquerque, que participou de uma entrevista hoje à tarde na Maravilha do Contorno e falou desse acerto. Bora ver. Dizer que para mim é motivo de muita satisfação e alegria estar aqui hoje. O Felipe sabe como decorreu aí todo o nosso processo, as nossas conversas. Eu fiquei muito feliz desde o primeiro momento. Em fazendo um balanço da minha carreira, eu já tive a felicidade de trabalhar nas 4 divisões do Campeonato Brasileiro e nas 5 regiões do Brasil. E eu comentava com a minha esposa que é engraçado como as coisas foram acontecendo, que eu estou chegando, apesar de ser goiano de nascimento, eu estou chegando no meu 2º time no Nordeste. Então é com muito orgulho, uma terra muito abençoada, estou num clube que eu sei do tamanho, da grandeza, da história, então uma responsabilidade gigantesca, eu estou ciente dela. Mas eu também estou preparado para fazer um grande trabalho à frente do Botafogo e a gente, o quanto antes, conseguir estabilizar a equipe dentro da competição, buscar a próxima vitória. Então, aquilo que a gente sempre fala no meio do futebol, né? O próximo jogo é sempre o mais importante. Então, já estamos trabalhando hoje com a chegada do Pisa. O Pisa já vai estar em campo hoje para poder começar a preparar a equipe para o jogo contra o Londrina. É isso. E agora vamos às participações do nosso WhatsApp 98200-9884. O número está na tela e as mensagens vão aparecer aqui agora na nossa televisão. Ó, seu Clóvis Barros, boa noite, meu amigo Paulo. Um forte abraço a todos do programa. Valeu, seu Clóvis, sempre ligado. Derinha Lava Jato, 13 anos. Aí, manda abraços para minha esposa Rossana e meus amigos do Zepa. Valeu, Derinha. Tamo junto. Pai levou o carro aí para lavar sábado passado, não foi? Ficou primeira de luxo, viu? É isso, pessoal. Agora vamos para aquele intervalo, né, rapidinho. E daqui a pouco eu tô de volta, viu? Com o segundo bloco aqui do Ita Esportes. Estamos de volta com o segundo tempo do nosso Ita Esportes para falar agora que o Estádio Amigão, em Campina Grande, tem uma nova iluminação. Refletores de LED mais potentes, econômicos e modernos foram inaugurados em clima de festa com jogo, torcida e também a presença do governador da Paraíba. A novidade coloca o estádio no padrão das grandes competições nacionais e a gente confere agora. O Amigão tá de luz nova. O estádio em Campina Grande agora conta com refletores de LED de última geração, mais potentes, mais econômicos e muito mais modernos. A inauguração foi em clima de festa, a torcida marcou presença, a bola rolou e o governador da Paraíba, João Azevedo, junto com o vice-governador Lucas Ribeiro e outras autoridades, inauguraram a nova iluminação. Em 3, 2, 1. Briga ainda mais. Com investimento de R$2 milhões. Eficiente e que pode superar uma experiência única para todos os presentes. Eu acho que essa é uma espera de muitos anos para que os estádios da Paraíba tivessem uma iluminação digna, uma iluminação que pudesse permitir transmissões da melhor qualidade possível. E tivemos a oportunidade agora de inaugurar aqui no Amigão essa iluminação, que é uma iluminação extraordinária. Eu acho que se esperou mais de 20 anos para se ter essa iluminação. Todo mundo lembra que a iluminação antiga, quando apagava, passava 20, 25 minutos para poder esquentar. Essa iluminação agora, ela faz isso rapidamente, é LED, é de qualidade. E eu espero que verdadeiramente os clubes da Paraíba comecem a ver a bola, que precisa ver a bola.
tanto os nossos representantes, como Botafogo, 13, precisam vencer as partidas e se faltar por conta de iluminação, tá aí. A iluminação está pronta e agora é só jogar. É mais uma importante entrega e um importante equipamento, né, para o nosso amigão, para o nosso futebol paraibano, futebol de Campina, que vem agora com essa estrutura de iluminação que é utilizada, né, em grandes estádios, né, Engenhão, Couto Pereira. E é o mesmo equipamento que é utilizado lá, está sendo utilizado aqui. Então, é completamente novo, um investimento de mais de R$2 milhões para a gente fortalecer o nosso futebol e trazer melhores condições para o jogo, para o campo, para todos que vêm aqui utilizar o Amigão. E a torcida aprovou a nova iluminação aqui do estádio Amigão. Os torcedores aí são os mais beneficiados, já que agora estão acompanhando e vão acompanhar mais jogos com aquela iluminação, com aquela clareza e de uma forma bem melhor. Iluminação aprovadíssima. Um equipamento como esse melhora a qualidade do jogo, traz para o espectador uma melhor possibilidade de visualizar aquilo que realmente está acontecendo no jogo. O estádio Amigão, no seu cinquentenário, merecia de fato uma iluminação à altura da sua história, da sua tradição e da sua importância para o futebol de Campina Grande e também na Paraíba. Tem uma iluminação muito boa, o Amigão já estava precisando, tá entendendo? Porque quer queira que não, era muito difícil, né? Aquela iluminação, muito boa. Quando a gente entrou já sentiu a diferença, muito boa mesmo, tá de parabéns, tá entendendo? Quem botou, o governo do estado, né? Realmente um benefício para nós, né? Principalmente o cara que já está ficando com dificuldade, né, nas vistas, né? Muito bom mesmo. Isso para ter um jogo para transmitir fica melhor, né, para quem está assistindo. Tá de parabéns mais uma vez. E só tem a beneficiar o nosso futebol. Rapaz, um espetáculo, tá todo mundo de parabéns, os envolvidos, principalmente quero deixar aqui, né, tirar o chapéu para Fabrício, é um cara que está à frente do estádio Amigão. E coisa de outro mundo. A novidade deixa os jogos à noite com iluminação digna de final de campeonato, padrão FIFA. E o melhor, tudo dentro dos padrões das grandes competições nacionais e internacionais. A gente tem uma requisição da CBF para 750 lumes, padrão Copa do Brasil, Série C e Série D. Nos testes que foram feitos, a gente conseguiu atingir 950 mil lumes. Então, assim, a gente teve um ganho de 20%. Então, hoje a gente está muito feliz com esse momento. O governador entrega uma obra de quase R$3 milhões a Campina Grande. Campina que tem um histórico muito grande dentro do cenário nacional do futebol brasileiro. Todos que acompanham o futebol sabem que Campina já chegou aí longe em grandes competições. Tem um Campinense campeão da Copa do Nordeste, tem o 13 que já fez uma grande campanha na Copa do Brasil. Então, esse é um presente que o governador dá à cidade de Campina Grande. Esse foi um verdadeiro golaço para o esporte da Paraíba. Deixou o Amigão brilhando literalmente no cenário brasileiro e com luz para o futebol de Campina brilhar cada vez mais. Pois é, pessoal. Aqui em Campina Grande teve inauguração do novo sistema de iluminação do estádio Amigão, mas o apagão ficou com 13, viu? Davidson Vitor conta essa história agora pra gente. A noite era de inauguração da nova iluminação do Amigão. Mas para iluminar o ano do centenário alvinegro, parece ser algo praticamente impossível. E o Horizonte, sabendo disso, aproveitou. E logo aos 15 minutos, Zé Augusto abriu o placar para o até então lanterna do grupo. 1-0. Muita luz e pouco brilho no 13 para tentar a recuperação. O Horizonte nem parecia que estava jogando fora de casa. Já o Galo passava longe de reacender como um time. E se a paciência do torcedor 13ano já estava desse tamanho aqui, aumentou no intervalo na saída para os vestiários. Inclusive o técnico William de Matias chegou a ser atingido com um copo. O torcedor é passional. Se nós tivéssemos vencido o jogo por 3-0 hoje, o que ia acontecer? O que ia acontecer? Isso aí todo mundo aplaudido.
Então, o torcedor é paixão, o torcedor está correto. Não tira a razão do torcedor. O torcedor quer ver vitória do seu time. Ele paga o ingresso, ele quer ver vitória. Então, o torcedor está correto. Você acha que justifica mesmo assim? O quê? A agressão? Qual o tipo de agressão? Da paixão? De arremessar objetos contra a equipe, jogar... Olha, isso aí já... Trabalhei no Brasil de Pelotas, trabalhei aqui no 13, que é clube grande, trabalhei em outras formas. Se você for pegar outros treinadores, isso aí acontece. Isso aí é a cultura do Brasil, então é assim que funciona. E no segundo tempo, o Galo voltou com todo esse peso nas costas, já que o time cearense, levinho da Silva e bem mais próximo do segundo gol, seguia na sua jornada. E por mais que aos trancos e barrancos o 13 conseguisse criar algo, no ano do centenário o que tá ruim é capaz de piorar. E na falta cobrada por Cleiton, lá do meio da rua, Igor Rayan inaugurou o novo refletor do estádio. Uma falha impressionante. Horizonte 2-0. Durante a semana a gente se preparou muito, né, para que a gente transformasse a atmosfera positiva para o 13, né, em um aliado para a gente, né? E a gente organizou bem a equipe para, quando a gente tivesse com a posse de bola também, ter muita tranquilidade nas transições ofensivas para que a gente pudesse, né, chegar ao gol. E graças a Deus as nossas escolhas durante a semana, né, nos proporcionou abrir o placar. Isso nos deu uma confiança maior para continuar marcando forte, né, e sair nos contra-ataques. E se além do Horizonte existe um lugar bonito e tranquilo, lá o torcedor treziano parece não ser bem-vindo. Cadê meu presidente, que estava sempre ali em cima? Cadê meu presidente? Meu presidente nunca entregou o que podia entregar. A torcida do 13 abraça o time quando ela tem que ter a oportunidade, né? Mas dessa vez não abraçou, por quê? Porque o pequenininho aqui da gente aqui, os que vieram, é porque gostam mesmo do 13. Aldeone tirou a onda, a gente tem raiva dele, mas na verdade a gente tem que acreditar agora que foi isso mesmo, sem ter nada. Palhaçada. Fora do estadual, desde a década de 90 acompanho o 13, sou 13 anos desde moleque. É o pior elenco que a gente viu. Em 2020 a gente teve um elenco péssimo, a gente foi rebaixado da Série C para D. E desde que eu me entendo por moleque, eu nunca vi um elenco tão ruim, um futebol tão medíocre, medíocre não, medíocre é mediano, né? Tão ruim de fato quanto o apresentado desse ano. Pois é, pessoal, e por falar em apagão ainda, né? Temos um novo lanterna agora no grupo dos paraibanos. O Will tá aqui com o celular, com a lanterna ligada ali, tirando onda. Porque olha só como é que está a situação do grupo A3 agora. Santa Cruz de Pernambuco é o líder, 23 pontos, mesma pontuação aí do Central, que está em segundo. América de Natal é o terceiro com 20, Ferroviária é o quarto com 14. Santa Cruz do Rio Grande do Norte está na quinta colocação com 13 pontos. O Souza é o sexto com 11. O Horizonte foi para 11 pontos, é o sétimo agora. E o 13 está na oitava colocação aí com 10 pontos. O lanterna agora do grupo A3 é o Galo da Borborema, pessoal. E o Aldeone Abrantes, hein? Ele comentou aí sobre esses resultados do Botafogo, do 13 também, no programa Show de Bola, que é do pessoal do Futebol para Todos. E a gente vai ver agora o que o Aldeone falou sobre 13, sobre Botafogo. Escutem aí. Eu agora mesmo mandei uma mensagem para um comentarista de Tabajara, Evo Marques, né? Ele fez um comentário para esconder mais um resultado negativo do Botafogo, né? E ele disse, não, os times estão eliminados da Série D, eu não acredito no 13, já mordeu, e o Souza também tá fora, quer dizer, e o Botafogo não, o Botafogo fez um bom jogo para tirar pelo jogo de ontem, quer dizer, o time tá na lanterna, na zona de rebaixamento, empata em casa, como não podia empatar nunca, aí a culpa aí desce para cá pro Souza, dizendo que não vai se classificar, que não tem chance. Mas é melhor desse jeito, Guerreiro, é melhor desse jeito. Outro doido de Campina, lá do 13 também, que é da Correia, escreveu um artigo hoje sobre o Souza. Ora, na inauguração do refletor, com a presença do governador, do secretário,
pede de 2 pro correr em casa, aí ele acaba escrevendo um artigo do tamanho do mundo, dizendo que o Souza, mais uma vez, não vai se classificar e tal. Quer dizer, essa questão deles querer tirar o foco às custas do Souza, gente, foi onde gerou aquele vídeo que a gente fez aí, né? Isso. Mas eles continuam com a mesma estratégia. Aquele negócio da SAF que eu disse que não ia dar certo, ele nem fala. Aquele dinheiro do Flamengo, ele nem fala. Por que é que ele não fala no dinheiro do Flamengo, nos 6 milhões, hein? Ele não toca nem no assunto. Uns cabas que pegaram a dinheirama, já bateu até asa de João Pessoa. Ele não fala nem no assunto. Aí o assunto deles agora é que o Souza não vai se classificar. O Souza não vai. É uma reza, disse que contrataram 4 macumbeiras para sair do coisa. O negócio é o Souza não se classificar. O de Campina pode ficar sem calendário, o outro de João Pessoa pode ser rebaixado, não tem nadinha. O Souza não se classificando resolve o problema deles. Rapaz, isso são grandíssimos idiotas, sabe? E para cima do 13 no sábado aqui, se Deus quiser, para mais uma vitória e terminar o final de semana no G4. Pois é, sábado tem, hein? Dinossauro e Galo lá no Marizão, no Sertão Paraibano. E daqui a pouco tem Ita Futebol Clube. Vamos ver os participantes de hoje, ó. Escalação desta terça-feira, temos Pedro Canísio no comando, na apresentação do programa. Davidson Vitor também vai estar hoje, abrilhantando aí o nosso ITFC. Luciano Souza, que é repórter da rádio WG Notícias. Felipe Henrique, que é colunista e criador do Mundo da Bola. E o Eric Luna, atração musical para animar toda a galera. Portanto, daqui a pouco tem ITFC, tem temas, tem música ao vivo, tem muita resenha. Enfim, não sai daí não, que daqui a pouco já vai começar a nossa resenha de toda terça-feira. E agora, vamos ver as últimas mensagens aqui rapidinho do WhatsApp. Felipe, lá do Milan da Catingueira, mandou aí, ó. Boa noite, domingo. O Milan da Catingueira ganhou no aspirante do Botafogo da Liberdade, ó. 3 pro Milan, né? 2 pro Botafogo, 2 gols de Bruno, 1 gol de Pequeno. E perdeu no titular pro Botafogo da Liberdade também, ó. 3-0. Portanto, aí os resultados do Milan da Catingueira e do Botafogo da Liberdade. Antônio Carlos do Pedregal, boa noite, Paulo, sempre aqui na grande audiência do programa. Abre aspas aí, ó, sejam bem-vindos a Campina Grande, turistas do futebol. O São João acabou, mas os 3 pontos continuam. Aqui o Antônio Carlos aí, raposeiro, tirando onda com o 13. É isso, né? Essas foram as mensagens de hoje. Você que mandou mensagem e não saiu, é só por conta do tempo, beleza? Muito obrigado pela audiência de vocês. Segue a gente lá no nosso Instagram, Ita Esportes. Se inscreve também no nosso canal do YouTube para você rever o programa, mandar para todo mundo assistir. Tô indo nessa, fiquem agora com o ITFC. Até mais. Tchau, tchau.